Só muda o endereço. Histórias e conflitos do direito de família. A guarda. Você sabe como a justiça decide quem vai ou não ficar com o filho após o término de um relacionamento? E quando um dos pais, seja o que tem a guarda ou não, está sendo negligente com a criança, como proceder? E os avós? Em que momento eles podem ter a guarda dos netos? Tudo isso, a defensora pública Michele Alencar responde para você. Que medida deve ser tomada quando os genitores responsáveis estão sendo negligentes? Um dos genitores está sendo negligente com a criança, o outro pode pedir a guarda unilateral, certo? Ou a modificação da guarda se ela for compartilhada. Se um dos genitores, o que não é negligente, não tiver como ficar com a criança, o ideal é que essa guarda seja pedida por um dos avós, certo? Que tenha mais tempo e condições afetivas e emocionais, além de financeiras, de ficar com a criança. Mas o poder familiar, lembre-se que, segundo o artigo 1634 do Código Civil, a guarda deve ser compartilhada como regra pelo Código Civil entre os genitores. Só em caso de ser um negligente e o outro não tiver, viajar muito e não tiver como ficar com os filhos, que deve ser pedido pelos avós como medida subsidiária e não principal. Meu filho não quer visitar o pai. Ele é obrigado a ir mesmo assim? Na legislação civil não há uma regra específica para essa situação. O bom senso e o que nós temos utilizado na prática é que os pais tentem conversar consensualmente, saber o porquê que a criança está agindo daquela forma e ocasionalmente levá-la a um psicólogo para saber qual é a emoção que aquela criança não está exprimindo, que está vindo em forma de irritabilidade, choro, certo? Porque ela não está conseguindo comunicar aquela emoção. Então, uma vez que fica esclarecido no psicólogo com os pais o que é que está causando aquele mal-estar da criança, se ainda não tiver sido regulamentado, procurar o Poder Judiciário ou a Defensoria Pública para que sejam regulamentadas as visitas a essa criança, horário, dias, quem vai pegar e quem vai deixar, certo? E a criança, depois de solucionado esse conflito psicologicamente, ela naturalmente vai aceitar a questão, vai ser trabalhada nela a questão e ela vai continuar a visita com o pai. Caso ele não seja negligente, certo? Não use drogas, não seja condenado em nenhum crime há mais de 2 anos ou não seja alcoólatra. Nesses casos, sim, há ou deve haver uma suspensão do direito de visitas até que a situação retorne ao estágio inicial, ao estágio normal de visita da criança e que ela não tenha os seus direitos suprimidos. O que deve ser feito se o responsável pela guarda tem problemas com álcool ou drogas? Nesses casos, é necessário se procurar a Defensoria Pública ou um advogado particular para que seja suspenso o poder familiar daquele pai ou daquela mãe que está agindo reiteradamente daquela forma. E procurar o Conselho Tutelar também para que seja feito esse estudo psicossocial dessa família. Depois, se continuar reiterando o pai abusador nessa condição, certo? Você deve procurar a Justiça também ou a Defensoria para que seja destituído aquele genitor do poder familiar. Por quê? Porque quando uma pessoa está sob o efeito dessas substâncias, é provado que ela diminui os cuidados com a criança, ela tende a castigar mais imoderadamente o filho, certo? E impor a sua vontade sobre a vontade do filho. Não que o pai não deva ter autoridade. A autoridade é uma coisa. Abusar desse poder é outra coisa bem diferente. E é o abuso que a gente tenta tolher aqui.
entendeu? Para que a criança tenha os seus direitos respeitados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para alguma outra informação adicional, você deve procurar a Defensoria Pública, certo? Nos núcleos do Mucuripe, do João 23, ou no Núcleo Central de Atendimento, que fica na Avenida Pinto Bandeira, 1111, das 8 horas da manhã às 17 horas, de segunda a sextas, com 100 entregues no período da manhã às 8 horas da manhã e no período da tarde às 13 horas. E se o assistido estiver no interior, ele deve procurar o fórum, onde fica a Defensoria Pública, certo? Ou ligar para o Alô Defensoria 129 ou entrar no site da Defensoria para saber qual é o defensor que está lotado e que poderá atendê-lo. Espero que as informações gerais tenham sido suficientes e muito obrigada pela atenção de vocês. A Defensoria Pública está de portas abertas para quem precisar dos nossos serviços. Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará. www.defensoria.ce.def.br